Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de História. Acompanhe na tua tela o que nós vamos aprender hoje. Aula 17. Eixo. Desvelando o continente africano e sua relação com o Brasil. Conteúdos. O negro no Brasil ao longo da história. Formas de resistência. Revoltas, fugas, quilombos, capoeira. A habilidade. Conhecer o regime escravocrata imposto ao Brasil e capacidade de resiliência dos negros. Vamos lá para a nossa hora de estudar? Olá, bem-vindos ao programa Hora da História. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Já cantava em 1989 o samba enredo A Grande Escola Imperatriz Leopoldinense, lá no Rio de Janeiro. E é sobre liberdade o nosso encontro com a história de hoje. Sobre a liberdade que nasce da resistência. Roda o VT. A revolta dos malês. Durante o início do século XIX, os reinos africanos estavam passando por muitas guerras internas. Os que saíam derrotados eram vendidos como escravos para os europeus e enviados dentro de navios para o Brasil. A Bahia foi o local que mais recebeu esses escravos. A revolta dos malês foi um levante de escravos muçulmanos que aconteceu na cidade de Salvador, capital da Bahia. O principal objetivo dessa rebelião foi a luta contra toda a sociedade escravista da Bahia. Afinal, aquela vida sem dignidade e sem humanidade não poderia continuar. Como viver sem liberdade? Essa rebelião foi planejada por meio de uma aliança entre malês rebeldes e outros escravos. E realmente não foram só os malês que saíram às ruas naquela madrugada de 25 de janeiro. Eles não usavam muitas armas de fogo, usavam mais lanças e pedaços de pau, lutando contra quem os escravizava. No calor da luta, rebeldes foram encurralados pela cavalaria. Muitos foram mortos, feridos, presos e poucos conseguiram fugir. Semanas mais tarde, foi iniciada uma campanha de perseguição a todos os africanos na Bahia. Depois da revolta dos malês, estavam sob suspeita de organizar novas rebeliões. Muitos dos que foram presos na revolta dos malês foram punidos e outros foram enviados de volta para a África sem nenhum tipo de ajuda. A revolta não foi bem sucedida, mas foi importante. Com o tempo, ajudou a enfraquecer a escravidão existente no país e a fortalecer a visão de que todo o povo negro estava insatisfeito com as condições de vida. Todos os negros dessa época lutavam diariamente contra a intolerância e buscavam a tão preciosa liberdade. Uau, pessoal, que demais! Já começamos bem o nosso encontro com a história de hoje. As revoltas eram das muitas formas de resistência dos escravizados, mas para você não esquecer, confere aí. Formas de resistência, revoltas. Muitas pessoas têm uma imagem de que os escravos africanos aceitavam a escravização de maneira passiva, mas os historiadores nos contam que a história foi bem diferente. E os escravos organizaram-se de diferentes maneiras para colocar limites à violência que eram submetidos no seu
cotidiano. Ocorrida entre os dias 24 e 25 de janeiro de 1835, a Revolta dos Malês foi um levante dos escravos de Salvador, Bahia, que se destacou por ter uma forte motivação religiosa e ser encabeçada por líderes letrados. Reunindo cerca de 600 pessoas, foi uma das lutas mais importantes contra a escravidão no Brasil. Olha aí esses quadrinhos que contam um pouco dessa revolta. Lembra de pedir do teu professor, hein? Muito bem, pessoal. Tem alguém me vendo? Estou escondida, não é mesmo? A gente vai falar agora de um outro tipo de resistência. Outras formas de resistir era fugir, era se esconder. As fugas eram uma estratégia utilizada pelos escravos e poderiam ser individuais ou coletivas. As fugas individuais eram muito mais complicadas. Por quê? Imagina, você fugir sozinho, né? Porque aquele que realizasse e só conseguiria ter sucesso caso se embrenhasse no mato, igual como a professora se escondeu aqui, para poder sobreviver. Mas, para você não esquecer, olha aí, formas de resistência, fugas. Muitos procuravam alcançar grandes quilombos estabelecidos. As fugas individuais tornaram-se uma estratégia comum no século XIX. Como as fugas dos escravos eram constantes, eles se instalavam em grandes cidades como Salvador e se passavam por libertos. Pessoal, passar-se por liberto significava adotar alguns comportamentos de escravo que já havia sido liberto. Então, alguns andavam descalços, já vestiam outros trajes. Era uma forma também de fugir, uma forma de resistência. Mas eles fugiam para onde? Que lugares poderiam se sentir seguros? Bem, existiam quilombos que estavam no meio da mata, em locais muito escondidos. E lá eles sobreviviam do que era cultivado ou daquilo que era buscado dentro da mata. Enquanto outros que conseguiam fugir, optavam por sobreviver de assaltos, de ataques contra algumas pessoas que ali transitavam, contra a população, né? Que as pessoas que estavam livres ali andando pelas estradas. E alguns também se organizavam para atacar os engenhos. Os quilombos, esse local de refúgio, como você aprendeu lá no 4º ano, desenvolvia-se em locais isolados e de difícil acesso. E grande parte dos membros dos quilombos eram escravos fugidos de uma mesma região ou de um mesmo senhor. Tipo assim, na coletividade, conseguiam fugir, conseguiam se esvair e assim estabelecia ali aquela comunidade, igual a essa que a gente vai sobrevoar agora, um remanescente de quilombo lá no Maranhão. Vamos lá? Pessoal, vocês viram? Que demais! Um remanescente quilombo no Maranhão. Existe até hoje? Existe sim. Então, toda vez que os professores falarem de quilombo para vocês, não pensa que é uma coisa que ficou lá no passado. Não, existem remanescentes até os dias atuais, não só lá no Maranhão, como em muitas regiões do Brasil. Mas para você não esquecer, confere aí formas de resistência quilombo. Vamos lá? Formas de resistência quilombos. Outra forma de resistência dos escravos foi com a formação de quilombos e mocambos. As duas palavras têm origem em idiomas africanos. Mocambo significa esconderijo, enquanto quilombo era utilizado para se referir a um acampamento militarizado. Essa estrutura surgiu no Brasil em meados do século XVI e se popularizou depois do Quilombo dos Palmares. E para finalizar o nosso encontro com a história de hoje,
temos aqui um convidado muito especial. Ele é técnico em educação física e mestre em capoeira reconhecido no Brasil. Com vocês e com muitos aplausos, o mestre Chaguinha. Eu sou o mestre Chaguinha, da Escola Quilombo de Capoeira, e estou aqui para participar desse bate-papo sobre a capoeira. Que bom, professor, um prazer ter o senhor aqui. Mestre, nossa aula de hoje é sobre formas de resistência e a capoeira também é uma forma de resistência, né? Por quê, professor? Sem dúvida, a capoeira é uma forma de resistência, porque os negros lutaram pela liberdade. Os negros foram trazidos para cá, para o Brasil, como os escravos, e aqui foram maltratados. Então, nas senzalas, eles criaram a capoeira. E criou a capoeira em forma de dança para disfarçar dos senhores e dos capitães do mato. E quando eles fugiam das senzalas para os quilombos, então essa dança se transformava em luta. Por isso que era uma luta de resistência. Muito bem, professor. E eu percebi que o senhor trouxe uns instrumentos aqui pra gente. Pode falar um pouquinho sobre eles? Realmente, esse aqui, olha, é o principal instrumento da capoeira. Este é o berimbau. Como diz os mestres mais antigos, o berimbau é que comanda a roda de capoeira. Eu vou cantar uma musicazinha que fala desse sofrimento dos escravos. Capoeira é liberdade, também quero aprender, praticar a capoeira, pra meu povo defender. Aprendi desde menino, continuo aprendendo, aprendi desde menino, tudo que eu aprendo ensino. Capoeira é liberdade, também quero aprender, praticar a capoeira, o meu povo defender. Muito bem, professor, que demais. E de fato, capoeira é liberdade, uma forma de resistência. Para você não esquecer, acompanhe na tua tela o que é a capoeira como forma de resistência. Formas de resistência, capoeira. Para defender-se das violências dos capitães do mato, que tinham como atribuição capturar escravos fugitivos e feitores, que eram aqueles que castigavam os escravos com comportamento inadequado, entre aspas aí, né? Essa população começou a desenvolver a capoeira. Como eram proibidos de praticar qualquer tipo de luta, a música foi utilizada como uma maneira de disfarce. Dessa maneira, ela poderia ser percebida como uma dança. Então, para nos demonstrar isso, o mestre Chaguinha vai executar alguns movimentos da capoeira. Para aprender capoeira, é fundamental aprender a ginga. Tudo começa pela ginga. Um movimento, a perna vai e vem. Em seguida, outro movimento muito importante na capoeira é o AU, que é um movimento de deslocamento. Esse movimento, ele serve para o capoeira se movimentar. Agora, alguns golpes para vocês. Primeiro, vou fazer a benção. É um golpe frontal, com a sola do pé. Direito. Meia lua de frente, com a parte interna do pé. Martelo. Esse golpe é preciso que a perna de apoio mude a direção. Direito. Esquerdo.
Agora vou mostrar a queixada. Queixada é um golpe lateral. Agora, em seguida, a armada é um golpe giratório. E lado esquerdo. Agora, vou mostrar para vocês o golpe chapéu de couro. Coloca as duas mãos no chão e joga a perna pela frente do corpo. Agora, esse último golpe que eu vou mostrar para vocês é a armada. É a meia lua de compasso, desculpe. É o contrário do chapéu de couro. A perna vem por trás. Esses são os movimentos básicos para você aprender a jogar capoeira. Muito bem! Além de tudo isso que o mestre Chaguinha ensinou para nós, acredita-se que a prática da capoeira tinha como objetivo aliviar o estresse do trabalho e manter tradições africanas. Que demais, né, pessoal? Mestre Chaguinha, foi um prazer ter o senhor conosco aqui no nosso encontro com a história. Para mim foi uma alegria muito grande, né? Mostrar a nossa cultura, levar a capoeira para os alunos que assistiram. Para mim é uma satisfação muito grande. Obrigado pelo convite. Que bom, pessoal. E encerramos aqui a nossa aula de hoje. Fique agora com o Exercitando. Questão 1. São consideradas formas de resistência, ou seja, apareceram no nosso programa, a capoeira, os quilombos, as revoltas ou as fugas? Questão 2. Quais formas de resistência são evidenciadas nessa obra? Analise aí a imagem e você consegue identificar quais são as formas de resistência que a gente mostrou no programa e estão nessa imagem? Volta aqui para mim. O nosso encontro com a história está imperdível. Então, agora você vai pensar um pouquinho, lembrar de tudo que a gente falou no programa e já já a gente resolve.
Então, conseguiu captar a mensagem do nosso encontro com a história de hoje? Vamos lá resolver? Questão 1. São consideradas formas de resistência? Opa, professora, a senhora falou da capoeira, a senhora falou dos quilombos, a senhora falou também das revoltas e também falou das fugas. Quer dizer, então, que todas essas são consideradas formas de resistência? Bora conferir? Aê! Todas elas são consideradas formas de resistência. A capoeira, como você aprendeu com o mestre Chaguinha, alguns movimentos, e também acompanha as aulas de educação física, hein? Tem um professor aí que vai falar disso também. Você também aprendeu sobre os quilombos, esses locais escondidos na mata, sobre as revoltas, principalmente a revolta dos malês, que é a mais conhecida, e as fugas, que eram constantes, afinal, a vida de escravizado não era nada fácil. Questão 2. Quais formas de resistência são evidenciadas nessa obra? Professor, eu percebi que eles estão no local escondido, percebi que tem gente ali praticando capoeira, percebi também ali uma jangada chegando, talvez com escravos que conseguiram fugir ou apenas pescando, sobrevivendo ali do que a natureza dá. Então, quais são? Bora ver? Olha aí, muito bem, exatamente o local de esconderijo, que a gente pode associar ao quilombo, ali a capoeira como forma de resistência, e lá no mar, a sobrevivência deles ali, que pode ser também uma fuga representada ali naquele cantinho, tá certo? Muito bem, pessoal, volta aqui para mim. Agora que a gente exercitou todas as chamadas do nosso encontro com a história, eu te convido para o resumo do nosso conteúdo. Vamos lá? O negro no Brasil ao longo da história. Formas de resistência. Aprendemos hoje 4 formas de resistência. Vamos lembrar quais foram? Primeiro, falamos das revoltas, que foram muitas, mas a mais conhecida é a revolta dos malês, como você acompanha aí no quadrinho. Vamos ao próximo? Aprendemos também sobre as fugas, que poderiam ser individuais ou coletivas, e essas fugas também eram como uma solução para essa vida tão subjugada e triste, como nós aprendemos também. Aprendemos que eles optavam muitas das vezes por aglomerar-se, viver junto em um local isolado, que a gente vai já falar, mas também aqueles que optavam por viver de fuga em fuga, de cidade em cidade, de passar-se por liberto, ou até mesmo de prática de assaltos e outros malefícios daquela época, que podem ser considerados daquela época. Vamos ao próximo. Aprendemos também sobre os quilombos, que era um local de esconderijo, onde eles poderiam ali exercitar a sua cultura, a sua religiosidade. Ali também eles cultivavam as suas tradições, mas também viviam do que a natureza oferecia, também viviam do que a natureza oferecia, ou também praticavam alguns assaltos, para manter esse quilombo sobrevivendo. E sabemos que eles ficavam em locais bem escondidos para não serem encontrados com facilidade. E que o mais conhecido é o quilombo dos Palmares. E o último, com a excelente participação do mestre Chaguinha, aprendemos sobre a capoeira, que é uma forma de resistência porque através da luta, através da música, eles poderiam ali manter as suas raízes e também manter a lembrança da sua terra. Volta aqui para mim. O nosso encontro com a história está acabando. Te convido para as nossas considerações finais. E para encerrar o nosso encontro com a história, nesse nosso momento de considerações finais,
eu trouxe para você a letra de uma canção. Eu não vou cantar, a minha voz não é tão boa para isso, mas eu quero que você escute com a sua mente e com o seu coração. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro. E de lá cantou, negro entoou, um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh, oh, oh. E ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mas que agonia o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Quem escreveu isso foi o Mauro e quem cantou para nós foi a Clara Nunes. O nosso encontro chegou ao fim. Tchau, até a próxima.